Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Ó Deus, desculpe, eu enchi os meus olhos de mágoa, de água, e vim lhe pedindo cheinho de mágoa pro sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar o inferno que sempre queimou o meu Ceará. O sol é tão importante, a luz do sol, a energia luminosa e calorífica do sol é tão importante para a vida quanto a água, quanto o solo, quanto os gases da atmosfera. Mas o desequilíbrio é que provoca a eliminação da vida. Quando o autor dessa letra Súplica Cearense se referiu ao sol intenso que queimava tudo na terra, ele mostrava que faltava era a água para que houvesse o equilíbrio dos 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas para gerar vida. E nós aqui estamos vendo um dos centenas de açudes nessa área do Agreste, que no dia 31 de dezembro de 2021 estava seco, vazio. E com as chuvas de apenas um dia, no dia 4 de janeiro de 2022, eis o resultado. Quando temos chuvas acima de 50 milímetros em 24 horas, é suficiente para escorrer água nesse terreno duro, para as baixadas, os riachos. No caso, a bacia hidrográfica dos açudes, e a água escorre para dentro do açude onde é armazenada. E a gente vai dar um pequeno giro aqui nessa área para mostrar o que a chuva faz do dia 4 para o dia 11, hoje é dia 11, faz em 7 dias. Nós vamos entrar nessa mata secundária, ou seja, essa área que já foi área desmatada durante dezenas de anos e depois o homem abandonou, era desmatado para os campos de pastagem de lavoura, e o homem abandonou a área porque o solo já estava esgotado e por conta da redução da oferta de chuvas. Então algumas plantas, eu diria que 60% das plantas nativas conseguiram sobreviver aqui, revigoraram. E no dia 31 de dezembro de 2021, nenhuma planta dessa tinha folhas. Era tudo pelado, cinzento, escuro, e a gente só via mesmo verde alguns cactos que conseguiram sobreviver aqui durante o período da seca ou do verão, como queiram. E a gente vê que os cactos ainda não conseguiram se recuperar porque não deu tempo. Esses cactos são cortados, que é o cardeiro, o mandacaru, são cortados exaustivamente para dar ração ao gado no verão. E a gente vê até que o gado roeu aqui a casca do cardeiro mandacaru para se alimentar. Tal era a ausência de substância para alimentar o gado. No caso, o gado que é herbívoro,
come planta. Então não tinha planta nas árvores, não tinha as folhas nas árvores, arbustos, e não tinha plantas no chão. E, incrivelmente, a gente andando nesse meio, vê que tem áreas onde não nasce planta alguma, mesmo com as chuvas, com tudo favorável para isso acontecer. É porque, como a gente disse, essa área foi explorada durante dezenas de anos, área nua, sem cobertura vegetal, para os campos de pastagem, e não nascia. Então, como não ficou nenhum solo, o solo desapareceu, só nasce plantas onde tem solo, que é um dos 4 elementos da natureza. E certamente, para formar o solo, teria que ter massa orgânica permanentemente aqui, sendo liberada no chão, no caso folhas, as cascas das plantas, ter umidade na medida certa no chão e assim formar o solo orgânico mineral que gera vida, que é o 4º elemento da natureza. E a gente está adentrando aqui nessa mata, como a gente disse, nativa, que resta, nativa não, secundária, que tem 60% das espécies vegetais que existiram aqui, e ver esses seixos meio rolados pela água das chuvas. A água corrente da chuva faz com que essas pedras percam as arestas, as quinas, que era um corpo muito irregular, mas ao longo do tempo a chuva foi rolando esses seixos de alguma forma e eles vão ficando mais ou menos com o corpo uniforme, liso, a pedra. E esse seixo, como a gente está mostrando, eles estão no subsolo, ou seja, à medida que o homem foi arrancando o solo que existia aqui, com 1 metro de espessura ou mais, os seixos que estavam embaixo foram surgindo, aparecendo. A gente vê até que, como a água rolou aqui, muita massa orgânica vegetal seca rolou. A maioria é proveniente das fezes do animal, porque foi uma chuva suficiente para fazer isso. E, como a gente disse, nós estamos já há 7 dias que aconteceu essa chuva, mas se alguém observar, esse solo ainda está úmido. Não só pela quantidade de chuvas volumosa, mas também porque essa matinha, ao criar folhas, diminuiu a evaporação de água do solo, do chão. E a luz do sol bate primeiramente nas folhas, nas copas das árvores e vai amortecendo. E quando chega ao chão não é capaz de evaporar, não é capaz de tirar a água do jeito que tira nas áreas abertas. A gente precisa mostrar isso porque tem muita gente que não entende. A transformação que aconteceu aqui com uma chuva no mês de janeiro, ela foi de tal magnitude que tudo cresceu aqui. A massa vegetal, com a criação de folhas nas plantas, nas árvores e arbustos, aumentou em 30%. E nas áreas onde nasceu as gramíneas, as plantas rasteiras, ou seja, onde tem sementes e solo, aumentou pelo menos 50%, porque era zero. Nessas áreas abertas não tinha planta alguma. No chão, ou seja, nesse nível de relva, gramíneas, porque não tinha água. Mesmo que tivesse o solo, não tinha água, não tinha o solo úmido para que as plantas, as sementes germinassem, crescessem. Então houve um acréscimo extraordinário de massa orgânica vegetal. Embora o número das espécies animais da fauna praticamente não existe aqui, mesmo assim já surgiram alguns animais que não era visto na época da seca, porque não tinha água para beber e não tinha o alimento.
Porque existem os animais que comem diretamente a folha, o capim das plantas, mas também existem outros que se alimentam das sementes, dos vegetais, dos frutos. E esses frutos levam algum tempo para surgir, se o inverno, a oferta de chuva continuar mantendo esse solo úmido, para que as plantas consigam se reproduzir. É importante a gente falar isso porque alguém diz, se chover, resolve? Não, nem sempre. Porque são 4 elementos da natureza que tem que estar na medida certa para que a vida aconteça.